Hoje eu quero falar sobre hormônio do crescimento ou GH. Ele é um milagre estético ou a gente corre risco grave? Gente, o hormônio do crescimento, GH, ele também é conhecido como somatotropina e ele tem sido uma substância de grande interesse tanto na medicina quanto no mundo do fisiculturismo, porque ele foi inicialmente descoberto e utilizado para tratar deficiências hormonais genuínas de GH, ou seja, ele se tornou um dos compostos mais controversos da estética e do esporte. Mas será que o uso indiscriminado dessa substância realmente vale a pena, gente? Tudo tem o seu custo-benefício. Então, esse vídeo eu quero explorar ao fundo as origens, aplicações médicas, utilização no fisiculturismo, que eu vejo muito aqui, e impactos fisiológicos e estéticos desse hormônio no corpo humano. Todos nós temos, mas numa quantidade certa. A descoberta do hormônio do crescimento e o seu uso medicinal. Quando foi que isso aconteceu, gente? O GH foi identificado no início do século XX, século passado, mas seu uso clínico começou efetivamente na década de 1950, quando ele era extraído da hipófise, uma parte do nosso cérebro, de cadáveres humanos, para tratar o quê? Crianças com deficiência de crescimento. No entanto, gente, esse método rudimentar, meio estranho aí, né, trouxe problemas graves, como a transmissão da doença da vaca louca, a doença de Creutzfeldt-Jakob, que é uma forma rara de encefalopatia espongiliforme. E com o avanço da biotecnologia, só nos anos 80 surgiu o GH recombinante, ou seja, sintetizado por engenharia genética, revolucionando seu uso na medicina. Então não tinha mais nada a ver com cadáver. Desde então, o hormônio ele tem sido indicado para uma variedade de condições legítimas, ou seja, dentro da utilização médica, como por exemplo, deficiência de GH em crianças e adultos. Então, um tratamento essencial para quem não produz GH adequadamente. Segundo, síndrome de Turner, uma doença genética que afeta meninas e compromete o crescimento. Terceiro, doença renal crônica em crianças, para ajudar o crescimento de pacientes pediátricos. Quarto, síndrome de Prader-Willi, né, um distúrbio genético que causa baixa estatura e ganho excessivo de peso. Quinto, pacientes com HIV, AIDS, para prevenir a caquexia, né, e a perda severa de massa muscular, também conhecida como sarcopenia. Nesses casos, gente, o GH é utilizado com segurança, sob supervisão médica rigorosa e equilibrando sempre benefício e risco. Mas e o GH no fisiculturismo? O lado oculto do milagre estético. Bom, a partir dos anos 1990, o hormônio do crescimento começou a ser amplamente utilizado por fisiculturistas e entusiastas da estética corporal. Eu não sou muito fã não, porque eu prefiro aquele corpinho, a gente vai falar já. O objetivo: ganho de massa muscular, redução da gordura corporal e uma aparência mais seca e musculosa. E de fato, o GH tem propriedades anabólicas e lipolíticas, ou seja, de quebra de gordura, superpotentes, promovendo a síntese de proteínas, ou seja, você faz mais proteína, faz mais músculo, e estimulando a quebra da gordura. No entanto, como sempre, ao contrário do que muitos acreditam, ele não é um anabolizante tradicional, como a testosterona e seus derivados, que depois a gente vai falar um por um aqui, porque ele não age diretamente no aumento da força. O efeito primário vai ocorrer via IGF-1, que é fator de crescimento semelhante à insulina, que vai auxiliar no crescimento muscular, mas sem um impacto tão pronunciado na hipertrofia como os esteroides anabolizantes, o que a gente está conhecendo aqui, sempre a testosterona, oxandrolona, estanozolol, etc e tal. Com o passar dos anos, o uso indiscriminado de GH no fisiculturismo começou a revelar um efeito colateral inesperado, que eu acho horrível. A desproporção no crescimento dos órgãos internos, contribuindo para a famosa barriga de fisiculturista. Parece uma barriga de grávida. Então, os riscos de efeitos colaterais do uso indiscriminado, vamos comentar um pouquinho sobre eles, né? O grande problema do GH não está apenas no fato dele ser super caro
e acessível apenas para uma elite aí disposta a gastar milhares de reais e de dólares por mês, mas os efeitos colaterais severos que podem comprometer a saúde e a estética dos usuários a longo prazo. Vamos dar uma entendida melhor nos riscos envolvidos. Vamos lá. Primeiro de tudo, para entender por que aparece aquele barrigão, que eu acho que ficou muito feio no fisiculturismo. É a visceromegalia, ou GH-gut. A visceromegalia é o aumento anormal dos órgãos internos, incluindo fígado, rins, coração e próprio intestino. Como o GH promove um crescimento celular nos tecidos diversos, o uso crônico e descontrolado leva ao aumento exagerado desses órgãos. Não vai ser só onde você quer que vai crescer uma série de coisas. E o resultado? Uma barriga protuberante, proeminente, rígida, mesmo em indivíduos com baixíssimo percentual de gordura corporal, o que ficou conhecido aí como GH-gut ou barriga de fisiculturismo. Isso é particularmente visível em competidores de alto nível a partir dos anos 2000 ali, contrastando com os físicos que eu amo tanto, estéticos da era de ouro do fisiculturismo dos anos 70, 80. Para mim, Arnold Schwarzenegger tinha o corpo mais bonito, aquela cintura fina, enfim. Segundo, resistência à insulina e risco de diabetes. Quer dizer, o GH ele interfere no metabolismo da insulina, podendo gerar resistência insulínica e aumentar significativamente o risco de desenvolver diabetes tipo 2. Isso vai ocorrer por quê, gente? Porque o hormônio estimula a liberação de glicose pelo nosso fígado, o que combinado com o uso de outras substâncias que o pessoal vai usando, como insulina exógena, mais aí, cria um ambiente metabólico perigoso. A gente sabe que uma coisa vai levando a outra, né? Terceiro, crescimento exacerbado da mandíbula e das extremidades. Então você vê aquela mandíbula jawline que meu filho sempre fala, né? Usuários crônicos de GH podem desenvolver também acromegalia, uma condição caracterizada pelo crescimento anormal dos ossos e tecidos moles, especialmente no rosto. Já falei as mandíbulas, as sobrancelhas, né? Fica aquela parte bem assim. E extremidades, mãos e pés. Isso pode alterar drasticamente a fisionomia do usuário, tornando a sua aparência desproporcional e até mesmo grotesca, né? Por fim, que eu acho mais importante, talvez não seja por fim, mas vamos lá, aumento do risco de câncer. Porque o GH e o IGF-1 são conhecidos por estimular o quê? Crescimento celular. Quando a gente estimula o crescimento celular, a gente inclui células normais e células cancerígenas. Então, os estudos apontam que níveis elevados de IGF-1, claro que estão associados ao maior risco de certos tipos de câncer, como câncer coloretal, câncer de próstata, câncer de mama. Então, essas pessoas precisam fazer toda uma triagem antes de começar a pensar em usar hormônio de crescimento. Hipertrofia cardíaca e morte súbita. Crescimento descontrolado dos tecidos não vai se limitar à musculatura esquelética. O coração também pode crescer, aumentando o risco de insuficiência cardíaca. Vocês já ouviram falar aí, muitos fisiculturistas que abusaram de GH e insulina morreram prematuramente devido às complicações cardíacas. Ou vocês acham que gente de 30 anos, 20 e tantos anos morre de infarto do miocárdio sem ter tomado alguma outra coisa? Então, vale a pena, gente? O hormônio do crescimento tem sim seu papel legítimo na medicina, proporcionando qualidade de vida para aqueles pacientes que realmente precisam dele. No entanto, gente, o seu uso indiscriminado para fins estéticos vai apresentar um custo-benefício questionável. Cabe a você saber se vale a pena pagar esse custo. Se por um lado ele pode ajudar a reduzir a gordura, melhorar a composição corporal, por outro lado, eu falei aí uma série de efeitos colaterais que são severos sim, podendo comprometer a estética e a saúde a longo prazo. A famosa barriguinha aí do GH, que todo mundo, não tô usando não, mas aí quando a gente vê, eu só me calo, né? É um exemplo claro de como o excesso pode transformar um corpo musculoso em algo disforme e desproporcional. Parece que uma pessoa está grávida, um homem grávido. Portanto, antes de buscar
o atalho, gente, para estética, é sempre essencial refletir. Qual é o preço que você está disposto a pagar? Eu não estou falando de dinheiro aqui, né? Se a sua meta é saúde e longevidade, o GH definitivamente não é um caminho sustentável. Eu acho sempre alimentação adequada, um treino estruturado, descanso adequado, bom sono, continuam sendo os pilares mais seguros para a construção de um corpo forte e também funcional. Se você gostou desse conteúdo e quer ver mais vídeos informativos sobre isso, universo da performance, da saúde, que não deixam de estar ligados com o tratamento da obesidade, né? Por isso que eu gosto de estudar bastante e vocês sabem que eu gosto muito de treinar também. Não se esqueça aí de curtir, de se inscrever, compartilhar e até a próxima. Um grande beijo.